Excelente dia! Mais uma quarta-feira e nós aqui nesse podcast maravilhoso Fale Mais Sobre Isso. Eu, Sâmia Cruanes Dias, comandando os meus convidados que, gente, vamos combinar. Um melhor que o outro, né? Ou não é um melhor que o outro, não. Todo mundo super no mesmo nível, que eu adoro. Porque a minha preocupação é trazer conhecimento de verdade para vocês. Muito conteúdo, muita coisa boa. Porque é a partir da informação que eu vou buscar, que eu trago esses convidados para falar. É para você ter o termômetro na sua empresa, para saber quais são as melhores estratégias para implantar e fazer acontecer cada vez melhor, de uma maneira diferente, tendo muito mais resultados. E, gente, hoje não é diferente. Estou aqui com o Bruno Moreira Abrantes, que ele é especialista em estratégia comercial e operações de varejo. Não é isso, Bruno? Ótimo dia, exatamente, Sâmia. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço por estar aqui com a gente, falando a respeito de um conteúdo tão importante, tão relevante. Gente, nós vamos falar, vocês viram o título, né? Então, o que 2025 trouxe de resultados das vendas, o que está sinalizando para 2026. Acredito que essa época de final de ano, todo mundo quer saber a respeito disso, como é que está o mercado, como que tudo está caminhando. Mas, gente, antes disso, deixa eu apresentar esse meu convidado ilustre. Deixa eu pegar aqui o seu currículo. Vamos lá. Bruno, ele é graduado em Engenharia Elétrica pela USS. O que é a USS? Universidade Severino Sombra de Vassouras. Ah, muito bem. MBA em E-Business, Administração e Gerenciamento de TI para Negócios Eletrônicos pelo IBMEC do Rio de Janeiro. Isso. MPM, o que é MPM? Master in Project Management. Muito bem, Master Project Management. Em Gestão de Projetos, Metodologia PMI pela Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Você é do Rio, né, Bruno? Sim, sou de Volta Redonda. Muito bem. E MBA em Gestão Estratégica de Supermercados, Merchandising e Gestão de Varejos pela FGV de São Paulo. Isso. Muito bem. E também tem diversos certificados aí de cursos super importantes para a área de vendas, gente. Colocando aqui, ó, negociação e influência, desenvolvimento de negócio, liderança e networking, gestão de categorias, escola de varejo, capacitação de equipes. Então, quer dizer, uma gama enorme, porque você é consultor, né, Bruno? A gente trabalha com uma assessoria. Sabe a diferença da consultoria para assessoria? Conta para o nosso público. É legal essa história. Vamos supor que você entre numa loja de supermercados e tem alguém ali dando 25 tapinhas no saquinho de arroz antes de colocar na gôndola. Certo. Né? E aí essa pessoa que entrou, vamos supor que seja você, pergunte, pode me dizer onde fica o feijão? Se a pessoa que está lá dando os tapinhas olhar para você e disser, fica no último corredor à direita e continuar dando os tapinhas lá, ele é um consultor. Certo. Se ele disser, fica no último corredor à direita, vamos lá que eu vou levar a senhora, ele é um assessor. Porque ele não está dizendo só o que você precisa fazer, ele está indo fazendo junto com você para você aprender a fazer. Ótimo. Então, uma assessoria para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E você atende supermercados, não é isso? Em todo o Brasil. Legal, joia. E qual que é o trabalho que você executa dentro do supermercado? Você chega lá para olhar o quê? Na verdade, são várias frentes de trabalho que a gente pode atuar. Tá. Então, a gente pode atuar na área comercial, a gente pode atuar na área de operação de loja, no CD, na logística, na prevenção de perdas, na controladoria. Mas, normalmente, o carro-chefe é o desenvolvimento comercial. Certo. Então, a gente já é convidado a buscar maior eficiência para o time comercial. O time comercial são os que compram, né? Tá. Os compradores, os assistentes, os analistas. Esse é o time que tem o maior proveito dessa frente de desenvolvimento comercial. Certo. Porque, gente, para vocês lembrarem a respeito disso, nós ganhamos sempre quando compramos e não quando vendemos, não é isso, Bruno? Quem compra bem
ganha bem. Exatamente. E vamos lá, começando aqui para nossa temática, eu falei assim, Bruno, eu vou focar muito em supermercado, porque a gente tava trocando figurinha no início, e foi exatamente isso, né? Eu falei assim, o supermercado é um termômetro para a gente saber como que o mercado em geral tá indo, né? Como é que como é que estão as vendas, como é que estão as compras, como que o consumidor está verdadeiramente consumindo. Aí, quando eu falei o melhor termômetro, quando eu falei que é um bom termômetro, eu falei assim, é o melhor, é onde dá a base de tudo. Então, Bruno, conta pra gente, olhando aí para 2025, a gente já tá finalizando o ano, quais foram as grandes viradas do mercado de vendas e consumo que estão redesenhando aí um novo mercado para 2026? É um momento legal de falar sobre isso, porque não todos, mas os meus clientes, eles já estão fazendo planejamento de 2026, né? Em termos de planejamento, 2025 já tá na hora, já né? acabou. Agora, 2025 nós estamos na fase de execução e conclusão. Sim. Certo? E tem várias lições esse ano. Esse ano mostrou pra gente que está cada vez mais consolidada a questão do nosso shopper fazer as escolhas pela missão de compra. Então, cada vez mais está sendo difícil você querer prender o cliente, você atrair o cliente sem ter estratégias significativas para cada missão de compra. Certo. Então, tem um cliente que ele quer fazer a compra de abastecimento, ele está indo no atacarejo. O outro, ele está fazendo a compra de reposição, ele vai no supermercado de bairro, ou então vai numa padaria mais próxima. Cada missão de compra em 2025 mostrou que os supermercados e o atacarejo também precisa ser cada vez mais dinâmico. Tá. Porque o cliente, ele passa aí praticamente todos os dias às lojas. É difícil você encontrar pessoas que não precisem pelo menos 3 vezes na semana passar por um supermercado. Meu Deus, não fala isso, sou eu. Exato. Então você representa a população. A exceção, vamos falar assim, porque é uma coisa que não me agrada. Você não gosta, mas precisa. Preciso, só que eu não vou toda semana. Não vai toda semana. Não vou toda semana, me recuso. Ah, entendi. De verdade. Sabe aquela pessoa, dentro do Disque, eu sou dominante. Ah, sim. Então, eu entro no supermercado olhando no relógio pra ver quanto tempo eu vou levar pra sair de lá. Sabe aquela coisa? É lista na mão e já buscando a compra realmente. Eu sei que isso não é todo mundo. A lista sim, mas você todo mundo leva planejamento, o que... né? Pois é. Mas e ainda mais a correria do dia a dia, eu quero rápido, coisa... Exato. Mas também tenho aquele momento que eu quero explorar. Porque é ver as novidades, porque até mesmo dentro da área a gente precisa disso, né? Tem que estar atento. Pois é, então aí nesse momento rápido do supermercado eu não consigo, mas quando me dá uns 5 minutos e fala assim, não, hoje vamos de leve, vamos passar, mas eu passo por todos os corredores, tudo, mas eu não fico caçando detalhes, aí tem o dia da exploração. Mas não é sempre não, confesso, gente, não é sempre. Mas você tem uma vantagem que você tem o planejamento, você já vai para o supermercado sabendo exatamente o que você precisa comprar. Por isso você consegue cronometrar o tempo que você está levando. Mas não é todo mundo, né? É o contrário, quase ninguém. Pois é, a compra é por impulso, né, Bruno? Muito. E isso é ótimo para a empresa, o estabelecimento, é fundamental. Para quem trabalha com estratégia. Ah, sim. Porque se você sabe que a compra é por impulso, mas você não aproveita os melhores pontos de venda que tem dentro da sua loja certeza. Para vender rentabilizando, você está deixando de ganhar. Sim. E esse ano de 2025, essa questão da missão de compra ficou muito evidente. É cada vez mais necessário você conseguir fazer a venda identificada. O que é a venda identificada? É quando você cria um clube de compras, né? O Clube XPTO. Você que é meu cliente, você agora vem aqui, baixa um aplicativo, você quando passar no checkout, você vai dizer o seu CPF ou o seu telefone e vai pontuar. Ou vai ganhar milhas, ou vai ganhar cashback. Isso a gente chama de venda identificada. E cada vez mais você precisa trabalhar de forma estratégica essa questão da venda identificada para garantir que o fato da missão de compra não ser o seu foco, não ser o seu onde você é dominante, o cliente ainda assim ele queira ir até a sua loja. Porque senão, cada vez mais a decisão de compra vai ficar muito espalhada.
Então, Sim. cada etapa da compra vai ser em um lugar diferente. E mais uma coisa referente a essa questão de você ter clientes que vão muitas vezes durante a semana no mesmo estabelecimento. Aham. Se você não muda, tudo que tem na sua loja vai virando paisagem. Ah, sim. Se acostuma, né, com a Sim. visão. Então, eu tenho um monte de ofertas. Quanto tempo você troca essas ofertas? Uma vez por mês. Então, você não tem um monte. Porque o cliente que foi a primeira vez viu as ofertas. Legal. Sim. Se ele vai a segunda, a terceira, a quarta e vê a mesma coisa, Ele pra já não ele vê você não mais. tem. É. Mesmo que sejam 2 páginas de jornal lotadas de ofertas, virou paisagem, não é oferta mais, já passou a ser preço regular. Então a gente tem que tomar muito cuidado, lições de 2025 que a gente não pode repetir em 2026. Não pode virar paisagem. A loja, ela tem que ser tão dinâmica quanto o consumidor. A gente tem cliente todos os dias nas lojas, a gente precisa mostrar. Não digo novidade de ficar reformando a loja, mas tem que ter Um destaque diferenciais. diferente, aquele produto que você pode colocar uma iluminação, um cartaz, não é? Muda o ponto extra, você precisa ter ofertas que sejam atrativas todos os dias, ou pelo menos com uma frequência maior, né, de alteração daquelas ofertas. Você não pode deixar que aquilo ali vire uma paisagem para ele entrar e sair achando que nada mudou. Isso a gente tem que evitar para 2026, que até hoje, em 2025, ainda vê bastante. Verdade. Sim, infelizmente. E Bruno, conta um pouquinho pra gente, pra entender melhor, o que seria essa missão de compra? São É o as objetivo? ocasiões, é o objetivo, né? Porque você, por exemplo, você tem uma missão que você sai de casa com a sua lista pronta. Sim. Então, sua missão é abastecer a casa por um determinado período. Você Tá. não precisa ficar indo todos os dias ali no supermercado, porque você já tem aquilo planejado, você já abasteceu. Mas a gente tem muitas famílias, e as famílias aqui no Brasil não têm o hábito do planejamento. Não conseguem, às vezes, nem fazer o planejamento do quanto gastar, muito menos do que quanto comprar. Então, a gente precisa entender que existem missões diferentes. Uma coisa é você sair de casa para abastecer seu depósito, né, a despensa da sua casa, e não precisar mais ir no supermercado. Tá. Isso é a missão de abastecimento. Outra é você fazer a missão de reposição, que é aquilo que você já comprou da primeira vez quando você fez o abastecimento, mas acabou, ou está prestes a acabar. Então você está fazendo o quê? O reabastecimento. Você está repondo aquilo. E aí você tem as coisas também que acontecem no dia a dia. Vou receber uma visita, não tinha esperado, eu vou precisar resolver aquilo de forma rápida, uma conveniência. E você sabe que eu tenho o costume, por exemplo, se for para abastecer a minha casa, eu vou para um supermercado. Se eu vou receber uma visita, eu vou para outro completamente diferente, aonde vai ter mais opções para eu poder escolher isso, onde eu faço uma seleção muito melhor, onde que eu sei que aquele produto é fresco, e até que a minha visita vai gostar. Isso, exatamente. A gente sabe que o local que vai é mais caro. A missão de abastecimento, você vai buscar onde? É mais barato normalmente. Sim, ou te atacarejo. dê vantagem. Atacarejo. É. Então, vou abastecer. Então, a missão de compra de abastecimento está sendo muito bem resolvida pelos atacarejos. Agora, não, eu vou fazer uma reposição e eu quero alguma coisa mais diferente. Aí eu já vou buscar um sortimento melhor. Porque o atacarejo, o forte dele não é o sortimento, é o preço. O preço por volume. Porque se você comprar uma unidade só, às vezes está mais caro do que comprando no supermercado. Sim. Então, a questão do atacarejo é você ter volume na hora de comprar. Você tem um volume suficiente que te permita ter um benefício de um desconto ou de uma outra regalia que eles possam dar. Então, esses são os papéis diferentes para cada missão. E aí, a gente tem que entender exatamente qual é o objetivo que eu vou ter na minha loja. Qual é dessas missões que eu vou ser predominante? Certo. E o que eu faço para não perder também o cliente que quer as outras? Então, essas estratégias precisam estar bem claras. Tem gente que baixa preço e acha que vai resolver tudo. Baixar preço não resolve, pelo contrário. Com certeza. E Bruno, é legal você estar falando isso? Pessoal, empresários, vamos lá. Ah, mas Sâmia, eu não tenho um supermercado, eu não tenho... Tá tudo certo. É pra gente olhar quais são as estratégias que os supermercadistas utilizam que você pode aplicar no seu negócio. Quando o Bruno fala a respeito de missão de compra,
o seu consumidor, o seu cliente também tem a missão de compra dele. Seja numa loja de roupas, por exemplo, ele pode estar indo lá para buscar roupas para diferentes ocasiões, então para cada uma é uma missão de compra, ou até mesmo para um presente, né, Bruno? Exato. Então, quer dizer, você tem aí uma diversidade de objetivos muito grande, e aí como que você trabalha isso? Então, do mesmo jeito que no supermercado um produto vira paisagem, porque ele não mudou de lugar há muito tempo, a mesma coisa vai acontecer dentro da sua loja, dentro do seu negócio. E eu vou até mais longe, até mesmo quando a gente fala de sites. Sim, não é? Sim. Então, a maneira de você apresentar entra a mesma coisa. Então, a gente tem que pensar que o nosso consumidor, ele tem, o nosso consumidor que eu digo, somos nós pessoas, né? Tudo que a gente vê repetidas vezes, isso vira cenário no nosso dia a dia. Eu lembro, numa época onde eu estava desenvolvendo um estudo, e eu não sei nem como que tá hoje, mas há muitos anos atrás, eu tinha a informação de que nós éramos impactados com 3.000 marcas diariamente. Eu acredito que esse número deve ter até aumentado por causa da internet e tudo. Mas se a gente vai parar para pensar, fala assim, nossa, mas 3.000 marcas eu sou impactada por dia, naquela época já era muito. Hoje deve ser 5.000, sei lá, até mais. Enquanto a gente está conversando, o nosso celular está escutando o que a gente está falando. Exatamente. E a todo momento que você entrar numa rede social, vão aparecendo propagandas ali. Já é um monte. Inteiro. Na hora que você acorda, a marca do celular, aí você vê a marca do lençol, você vai pro banheiro, você vai tomar um banho, é o shampoo, é o condicionador, é a escova de dente, é a pasta de dente. Então, quer dizer, para chegar nos 3.000, é muito fácil. E aí a gente fala assim, tá, e você se lembra exatamente de todas as marcas que você foi impactado durante o dia, ou pelo menos no período da sua manhã, não vai lembrar. Então, por isso que precisa ter essa movimentação dentro do varejo, né? Exato. A gente fala muito também em relação a ter a estratégia correta, o posicionamento mercadológico correto, para quem eu quero atender, o que eu vou fornecer, em quem eu vou ser bom realmente. Perfeito. Né? E aí não interessa se é supermercado, se é atacarejo. Eu já tive lojas de roupa, já tive franquias de roupa, já tive franquias de chocolate. E a gente sabe que a vitrine é importantíssimo você ter uma vitrine dinâmica. Independente se você tem uma loja de roupa ou uma loja de chocolate. Você fazer a mudança naquela vitrine já traz uma atenção que antes não teria se você deixasse ela da mesma forma o tempo todo. Então existem muitas técnicas hoje em dia, já existem já há algum tempo, mas elas vão se aperfeiçoando, que fazem com que você atraia a atenção do seu shopper. E aí, eu falando de shopper, aí veio um outro gatilho que eu tenho que falar, que muita gente confunde o shopper com o consumidor. Né? Então, isso é importante a gente deixar claro também, independente qual é o segmento, porque o shopper, a tradução do shopper é a pessoa que está realizando a compra. O consumidor é quem vai consumir o que foi comprado. Eu sempre uso dois exemplos que ficam claros em relação a isso. Ração, o shopper compra, o cão consome. Fralda, o shopper compra, o bebê consome. Então, para ficar claro que a gente não tem que pensar só no consumidor. A gente tem que pensar em facilitar a vida do shopper que está tomando a decisão de compra. Então, quanto mais a gente fizer a vida do shopper ser mais fácil, hoje em dia, que o tempo é dinheiro mais do que nunca, melhor vai ser nosso resultado no final. Com certeza. Muito bem, Bruno. E fala para mim, falando agora um pouco desse termômetro que que eu comentei no início, como que você, estando aí nesses supermercados, está avaliando a economia, o consumo do público, a compra, para a gente entender, porque o que acontece? Tem gente que tá muito bem, e você fala, nossa, tá vendendo e tal, tá batendo meta, etc. Tem outras empresas que vão falar que não tá caminhando. Então, como ninguém fica sem comer, né? Então, todo mundo precisa se alimentar, todo mundo obrigatoriamente precisa ir ao supermercado. Como que você vê essa variação, como que você vê a economia hoje? Tem um ditado antigo, eu não sei exatamente quem foi o autor, que diz uma coisa que eu gosto muito. Na crise, crie. Isso. Então, se está em crise, você tem duas opções. Você pode chorar ou você pode vender lenço. E existem muitos empresários hoje que estão vendendo lenço. E eu falo...
Os que você assessora, os que eu assessoro também, porque a gente precisa mostrar esse caminho. Exatamente. Para nós é um momento que parece ser mais difícil, mas na minha opinião não é. Por que que não é? Porque a gente está vendo que a situação é geral. Sim. Não é uma situação difícil específica. E se é uma situação geral, com o conhecimento que a gente consegue agregar às empresas, eles conseguem enxergar as soluções antes dos outros que não estão enxergando. Sim. Porque quando tudo está bem, tudo é maravilha, né? Tem um outro ditado também que já me disseram que a gente conserta o telhado quando para de chover. Então, assim, tá tudo maravilhoso. Não tá chovendo, vou lá e conserto o telhado. Só que tá todo mundo consertando o telhado, tá todo mundo igual. Só que no momento de crise é o contrário. A gente tem que mostrar para aqueles nossos clientes, para aqueles supermercadistas ou, enfim, para os varejistas em geral, quais são os melhores caminhos, quais são as estratégias que vão dar certo nesse momento difícil. E como você falou, ninguém para de comer. Exato. Outra coisa que eu costumo dizer, não existe mercado saturado. Você vai entrar com uma loja nova, sempre vai ter alguém que vai diminuir a venda. Não é você que vai entrar com a loja nova que vai perder. É quem está lá atrás sem se mexer, quem está lá atrás na zona de conforto, quem está parado lá no bem bom, né, digamos assim, é que vai perder mais. Quem não afia o machado, né, Quem não Bruno? afia o machado. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro buscando novas práticas, novas técnicas e, principalmente, tendo estratégias que sejam eficientes. Mas as pessoas mudaram de marca? Mudaram. De um produto que comprava com um valor maior, um preço maior, hoje estão buscando preços menores. Como que você vê isso? Mudaram. A gente não para, né? O supermercado é o principal termômetro para esse tipo de coisa. Quando você vê chegar no supermercado essas decisões de compra, que é que elas fazem, né? Eu estava acostumado a um nível de serviço mais alto. Eu tinha uma marca de shampoo de minha preferência, de condicionador de minha preferência. Eu continuo lavando a cabeça. Eu continuo tendo que comprar o shampoo e o condicionador. Mas agora o meu nível de exigência diminuiu. Então eu vou continuar comprando, mas eu vou comprar uma marca que seja mais acessível para o meu bolso naquele momento. E para o supermercado, está tudo bem, desde que consiga trabalhar com a estratégia. Sim. Certo? Porque às vezes até a quantidade de lucratividade que eu tenho por unidade vendida desses produtos que são com a marca menos famosa é melhor. Às vezes eu ganho mais dinheiro por unidade vendida com esses produtos do que vendendo a marca líder. Porque pouca gente sabe, mas a margem final do supermercado é muito pequena, né? São, assim, em termos gerais, 2% de lucro. Então, se você ganha nos centavos, faz uma diferença muito grande. Tudo soma, né? Exatamente isso. E esse movimento está geral. Para carne, mesma coisa. Estava acostumado com filé mignon, começou a comprar o Contra, do Contra já vai passando para a alcatra, da alcatra já está pensando em outro tipo de carne, um patinho. Então, esse movimento está no Brasil inteiro. Certo. Há quem saiba trabalhar a favor e quem fique chorando e lamentando porque não consegue resolver. E aí, empresário, o que você está fazendo para que o seu público continue frequentando o seu estabelecimento? O que você mudou? Qual é a estratégia que você está utilizando para que ele continue com você e não necessariamente vá buscar alguém que cobre menos, não é isso? Exato. Então, às vezes até colocar valor agregado, oferecer outros tipos de serviço, tudo isso soma. Exatamente. Quanto mais você conseguir ter atratividade, melhor vai ser seu resultado, desde que seja de forma inteligente também. Sim. Né? Porque a oferta é uma ferramenta que você tem para trazer o cliente para sua loja. Ah, com certeza. Se você faz a oferta errada, você só está vendendo mais barato para quem já ia na sua loja. Só está reduzindo a margem, você né? Só perdeu dinheiro. Exatamente. Então, é muito importante você ter em foco também qual a estratégia que você vai adotar para a atração desses clientes, certo? Sim. Você ter uma estratégia de ofertas que seja também diversificada. Para cada dia da semana eu ter um tipo de oferta diferente, com pesos diferentes, com percentuais de margem diferentes. Para quê? Para você atrair exatamente o cliente cada vez mais para a sua loja. Se você faz a mesma oferta todo dia com o mesmo produto e às vezes até colocando o preço do produto que estava ontem mais caro no encarte de amanhã, você só está queimando a sua própria imagem. Sim. Então você precisa ser muito eficiente, muito inteligente na hora de fazer as escolhas do que eu vou ofertar
por quanto eu vou ofertar e o que eu vou rentabilizar com isso. E é uma das partes mais estratégicas quando você fala em atração de clientes. É muito importante ter isso bem definido. E as marcas âncoras, né, Bruno, que são necessárias ter porque atrai o público, né? Exatamente. Uma coisa que é bastante legal e tem muita gente que não consegue fazer bem feito porque não é simples, não é, digamos assim, não é trabalhoso, mas exige uma estratégia bem legal, é o sortimento correto. Você ter o sortimento correto na loja. O que eu quero dizer com o sortimento correto? Você entender qual o papel de cada categoria para o seu shopper. Então, às vezes, você vai ter uma seção de vinhos que ela é destino. Então, o seu shopper, quando estiver em qualquer lugar e quiser comprar um vinho, vai lembrar de você e vai na sua loja. Então, eu sou destino nessa categoria. Tem categorias que elas são rotina, que você precisa ter as marcas principais, você tem que ter, mas geralmente a margem de uma categoria rotina, ela é mais baixa. É uma margem que vai ser até mesmo ofendida, digamos assim, pelas ofertas. Porque são produtos e categorias que você precisa ofertar, você precisa estar o tempo inteiro mostrando para o cliente que você tem uma competitividade alta naquelas categorias. Já outras, você pode trabalhar com um sortimento que te deixa uma lucratividade melhor, que são categorias de conveniência, ou até mesmo categorias sazonais, que são aquelas categorias que elas têm a venda diferente durante o ano, né? Sim. Então, quando você tem uma categoria de conveniência, você tem um mix correto para essa categoria, você está fazendo o quê? Você está complementando aquela margem da categoria de rotina que ela foi mais baixa para poder atrair o cliente. Então tem que ter uma estratégia bem feita para você conseguir mesclar isso. As marcas líderes, se você não tiver uma marca líder que seja realmente importante para o público que está indo na sua loja, esse público tende a mudar de loja. Exato. E aí você perde aquele cliente. Eu tive o que a gente chama de ruptura, né? Eu não tinha o produto naquela hora ali por um determinado motivo. Ok, ele vai lá uma vez, não acha. Vai 2 vezes, não acha. Na terceira ele muda de lugar. Exato. Imagine que ele foi procurar em outro supermercado ou em outra loja de roupa ou em outra loja de calçado e não achou. E olha, Bruno, eu falo para você que no caso do supermercado, o público ainda dá essa vantagem de voltar lá e verificar se chegou o produto. Exato. Mas em determinados tipos de loja isso não acontece. Foi procurar, não achou, ele não vai ter o tempo para voltar no seu estabelecimento para saber se chegou. Ele vai buscar na concorrência. E se gostou da concorrência, não volta mais, né? E aí, eu falo para você que esse gostar da concorrência, ele vai muito mais além do que um desconto, um preço menor do produto. Porque isso também acontece. Sim. Então, eu falo assim, nossa, eu estava acostumada a pagar mais caro. Eu descobri que esse paga mais barato, então por que eu vou continuar indo no outro? Se você tiver o seu cliente fiel, que hoje está cada vez mais trabalhoso para você manter a fidelidade do seu público. Então, se você tem esse público fiel e você deu a possibilidade de ele buscar em outro lugar, já você tá num ponto negativo aí, você tá dando margem para a concorrência mostrar para que ela veio. E aí, se você não tem um ótimo atendimento, onde você seja acolhedora, onde você demonstre realmente a sua preocupação com aquele cliente, ele não vai voltar mais volta. Mesmo. Então, uma das coisas que eu falo muito sobre estratégia e uma das coisas que faz parte da estratégia é o posicionamento mercadológico. E você citou aí chaves do posicionamento mercadológico. O posicionamento bem feito, ele é baseado em 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? É a análise do nível de serviço. O que é o nível de serviço? É entender o quanto que eu tenho de nível de serviço no meu atendimento, na limpeza da minha loja, na colocação correta dos produtos, na exposição, na precificação, no sortimento. Quanto que eu estou entregando de valor para quem está indo comprar na minha loja? Esse é um dos pilares. A gente compara o nível de serviço dos supermercadistas que nos contratam com os concorrentes diretos deles. Fiz um primeiro pilar. Perfeito. O segundo pilar é entender o quanto que eu tenho de competitividade em relação a esses concorrentes. Ou seja, o quanto eu estou mais caro ou mais barato do que esses concorrentes e em cada categoria entender isso. Nessa categoria eu estou mais barato, naquela ali eu estou mais caro. E a gente transforma isso num índice, que é o índice de competitividade. Sim. Então esse é o segundo pilar. Eu já tenho o nível de serviço e já tenho o índice de competitividade. O terceiro pilar
que não é o último, mas não o menos importante, é entender o que o shopper está pensando sobre mim. Sim. Então a gente faz pesquisas com o shopper para entender o que ele pensa de mim, o que ele pensa da minha loja. Ele compraria, ele indicaria a minha loja para outras pessoas comprarem. A gente mede o NPS, que é, né, sim. É o nível de serviço de cada uma das lojas, dos concorrentes também. Então, com todas essas informações, que são análise do nível de serviço, a competitividade e o quanto que eu tenho de retorno sobre as minhas lojas em relação ao que o shopper pensa, a gente monta uma estratégia de posicionamento mercadológico. Que é mostrar, olha, o seu posicionamento atual está aqui, nesse nível. A gente tem que fazer um plano de ação, com técnicas de plano de ação, para tirar você aqui e trazer para cá. Perfeito. Um outro patamar, um outro nível, que é onde você vai conseguir consolidar a estratégia da melhor forma possível e ser mais rentável o seu negócio. Sim. Perfeito. E Bruno, nossa, você vai falando aqui, gente, eu só vou processando a informação e buscando até mesmo o comportamento do consumidor no dia a dia, porque a gente sabe que tem mudança, mas essas mudanças, eu falo assim, elas acontecem, mas elas elas não são mudanças tão frequentes, sabe? O consumidor consome do mesmo jeito. Ele vai, na hora que ele vai comprar, ele vai querer pesquisar, ele vai olhar como é que tá o atendimento. E uma coisa que eu sempre falo que é fundamental e você colocou aqui, e me admira muito os supermercados fazerem isso, porque eu não vejo, pelo menos aqui em Rio Claro, não vejo supermercados fazendo avaliação, fazendo pesquisa para entender a satisfação do seu público. Olha isso. Olha só. Então, e o quanto isso é importante, ouvir quem compra de você para saber onde você pode melhorar. Gente, se você tem essa ferramenta, se você aplica, você sai na frente. Não é? E não adianta ter a informação e só não por fazer ter. nada, não, claro, né? Ai, nossa, tá todo mundo... E até mesmo se tá todo mundo satisfeito é porque tem alguma coisa, né? Bruno, tem que mexer de alguma forma, porque a unanimidade é burra, não é isso? A unanimidade é burra, exatamente. Isso é uma ferramenta importantíssima. Se o pessoal aqui não está fazendo, deveria começar a fazer, mas de forma estratégica. Isso. Não é botar mais uma coisa para a operadora de caixa fazer, além do que ela já faz, que já às vezes a gente já tá ali com filas enormes e ainda vê lugares que a operadora de caixa, mesmo com filas enormes, tem que fazer 10, 15 perguntas para quem tá passando ali no momento da verdade. E pode ser tão simples, né, Bruno? Isso daí, e você sabe que faz muito tempo que eu não vejo aquela coisa assim, encontrou tudo que você buscava? Isso é uma das perguntas, não é? Tá levando tudo? Faltou alguma coisa na sua lista? Teve alguma coisa que te desagradou aqui hoje? Quer dizer, é tão simples, anota lá e pronto. Mas eu não vejo ultimamente as empresas fazerem isso. Essas são perguntas que te ajudam a melhorar o seu sortimento, te ajudam a diminuir sua ruptura, te ajudam a qualificar o seu estoque. São simples perguntas, mas você tem que fazer da forma correta, na hora certa e tomar ação. Porque se você pergunta e nada acontece, aquele cliente ali, ele fica mais bravo com você ainda do que se você não tivesse perguntado. Sim, exatamente. É verdade. É igual você chegar num supermercado que tem 20 checkouts e só tem 2 operadoras sentadas lá. Você fica na fila bravo. Nossa! Bravo, com porque certeza. tem um monte de checkouts fechados. Agora, você tá lá naquele mesmo lugar e tá vendo que todos os checkouts estão abertos e mesmo assim tem fila, é outra reação. É isso, é positivo, né? Olha quanto que eu devo ter comprado bem aqui, porque tá todo cheio. Mundo vem aqui, então eu tô no lugar certo. A imagem é muito importante. Com certeza. Sim. E, gente, agora, Mel, se prepara para colocar o QR Code. Gente, eu tenho uma notícia importantíssima para dar para vocês. E, Bruno, você vai saber em primeira mão, hein? Oba. Olha só, tá sendo privilegiado. E eu conto com você lá, hein? Opa, vai ter que arrumar a agenda. É o seguinte, gente, dia 3 de dezembro está sendo lançada a minha plataforma de cursos online sobre vendas.
onde as pessoas, os vendedores, os líderes de vendas vão poder se aperfeiçoar, fazer testes, conhecer muito mais a si mesmo como vendedor e aprender muito mais a melhorar as suas vendas. Então, dia 3 de dezembro, empresário, você está convidado a participar de um café da manhã com rodada de negócios, avaliação diagnóstica da sua empresa. Olha só, Bruno. Que incrível, parabéns. E também um almoço, caso queiram participar, na churrascaria Caçador, dia 3 de dezembro. Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade, que eu vou também dar um bônus para que todos os presentes possam desfrutar aí gratuitamente da plataforma, para justamente conhecer, fazer a sua avaliação. Tá melhor do que Black Friday. Não isso. é? Então. E não vai ser em novembro, ó. Dezembro, dia 3 de dezembro. E ela se chama, gente, Venda com Verdade. Então, o que a gente está falando aqui é a verdade na hora do checkout da compra, é a verdade na hora de oferecer o produto para o seu cliente. Por quê? Vocês sabem, vocês que me acompanham sabem o quanto que eu vou buscar informação para trazer para vocês. Então, eu busco unir a inovação, a inteligência artificial, juntamente com a humanização das vendas, para fazer com que o seu vendedor seja cada vez melhor. Então, a ideia é essa. Essa plataforma ela vai trazer também prompts de inteligência artificial para que as pessoas possam aplicar na sua empresa. Então, gente, tá imperdível. E, assim, tô muito feliz. É um projeto que trabalhei aí durante um ano para vir a acontecer e chegou o grande dia. Que legal, Eu parabéns. falei assim, eu fico muito feliz porque eu iniciei o ano fazendo o lançamento do meu livro e agora eu tô encerrando o ano fazendo o lançamento da plataforma e você é meu convidado. A Mel está colocando aqui o QR Code para você tomar conhecimento de todas as possibilidades e todos os meus clientes também estarão lá sendo homenageados por mim nesse dia. Então, gente, vai ser uma manhã incrível. A gente está contando aí, se você puder ficar só para o café da manhã, tiver no operacional da sua empresa, aí tudo bem, das 8 a meio-dia reserve esse espaço. Mas se você puder ficar um pouco mais, fique para o almoço com os empresários visionários. Porque eu falo, quem aposta, quem contrata consultoria, sabe que é para melhorar o seu negócio. Então, são empresários visionários. Exato. E você é quem aí, dentro do seu negócio, é empresário visionário? Vem estar com a gente, então, nesse dia maravilhoso, tá bom? Parabéns, que incrível. Ai, gratidão. Nossa, prazer, é uma honra estar aqui no lançamento. Não é? Não dá para deixar de anunciar uma coisa dessa. Eu falo, Bruno, que eu tenho como missão transformar as empresas e as vidas das pessoas. Vendedor, eu falo, ser vendedor é maravilhoso. Sim. Porque você faz o seu salário, você determina o tamanho dos seus ganhos. Ah, mas Sâmia, nossa, eu trabalho para uma empresa, eu ganho pouco. Não importa, você tem como abrir caminhos inimagináveis. Você faz aquilo que você quer, você realiza os seus sonhos. Então, e ainda tem a possibilidade de mudar a vida de alguém. Porque se você está vendendo um produto, é porque aquela pessoa precisa. Exato. É uma necessidade que vai ajudá-la em alguma coisa. E não importa o que seja, né, Bruno? Exatamente isso. Tudo que a gente vai comprar é assim. Então, saber que as empresas, elas têm essa possibilidade de fazer essa transformação, melhorar os seus ganhos, melhorar os seus resultados e melhorar a vida de seus colaboradores, não tem como não ficar emocionada com isso. É exatamente isso. Fazer parte da melhoria da qualidade de vida das pessoas é gratificante, né? Não é? É muito gratificante. Então, eu fico super feliz. Então, ó, se você estiver lá, você vai ganhar o bônus ainda de poder navegar pela plataforma e ter o gostinho aí do que... Porque sempre vai ser alimentada, né? Então, a gente tá lá trabalhando com uma esteira bem bacana aí de diversos cursos, infoprodutos, não é? Excelente. Muito bom. Mas vamos voltar aqui para nossa conversa que passa rápido. Eu olho o cronômetro aqui. Gente, a gente já fala tem 10 aqui, minutos? já tá terminando, você acredita? Não, faltam 10? Achei que tivesse passado só 10. Não, Bruno, aqui é assim, ó. A gente gosta de entregar conteúdo de forma leve, gostosa, para o pessoal realmente aprender. E, vamos lá. Você
dentro como que você enxerga a cultura organizacional desses empresários que você trabalha? É um segmento bem complexo em termos de cultura organizacional. A gente tem que vencer muitas vezes a barreira do sempre foi assim, do cheguei aqui fazendo isso, e cada vez mais a gente vê, e falando até de 2025 especificamente, pessoas que estão ainda relutantes a se aperfeiçoarem. Tá. A gente está vendo que você citou a questão da inteligência artificial. Eu uso muito inteligência artificial no meu dia a dia, na minha vida. Precisa, né? Eu uso muito e me ajuda a ter melhores resultados. Isso não significa que eu estou delegando a ela as minhas decisões ou delegando a ela o que eu preciso fazer. Sim. Não é isso. Mas é uma fonte de apoio muito grande. E de otimização de tempo, né, Bruno? Exato. E uma coisa importante que você falou agora da otimização, a gente tem que buscar otimizar aquilo que vai nos trazer maior produtividade. Exato. Mais uma outra coisa que a gente não falou ainda, mas que citou aí na hora que você falou da sua plataforma, é que a gente tem que automatizar aquilo que está por trás, os processos que estão por trás, mas o atendimento final tem que ser cada vez mais humanizado. Humano, isso. Você tem que buscar ser diferente. O seu diferencial tem que ser esse. A linha de frente, o momento da verdade tem que ser cada vez mais humanizado, cada vez mais buscando ter o seu cliente como seu aliado. Isso. Enquanto isso, você vai fazendo com que a tecnologia automatize aqueles processos que você não precisaria estar ali braçalmente executando. Não é tirar emprego das pessoas, é otimizar esses empregos, é fazer com que eles sejam mais produtivos. Sabe o que eu falo, Bruno? É assim, vendedor tirador de pedido não vai ter vez com a inteligência artificial. Não vai mesmo. Ou ele se aperfeiçoa ou ele vai mudar de profissão. Porque o que precisa é fazer a venda consultiva. Isso. E isso é que é a venda com verdade. Você sentir o cliente, entender a necessidade dele. Mas isso é novo, Bruno? Fala pra mim, isso Deve é alguma ter novidade? mais velho do que eu isso. Não é verdade? Então, mas parece que tudo que a gente tá falando é novidade. É como se nunca tivessem descoberto isso. E hoje tá cada vez mais comentando, os gurus da venda e tal, eles estão cada vez mais falando nesse sentido. Olha, agora a gente não faz mais, a gente não envia tanto mensagem pelo WhatsApp, eu sempre consigo fechar as minhas vendas quando eu ligo. Não é novidade isso também. Então, quer dizer, por quê? Porque precisa estar ali em contato com o cliente. O cliente, ele quer ser ouvido. O calor. Ele não quer ter aquilo ali, que ele quer se sentir especial. Exato. Se você manda para uma lista de transmissão a mesma mensagem, às vezes ele vai olhar e nem vai te responder. É isso mesmo. Ele sabe que aquilo é uma lista de transmissão. Agora, se você dedica o seu tempo, que seja 5 minutos, para poder ligar para ele e falar sobre alguma coisa, alguma novidade, alguma coisa interessante que você tem, uma oferta, uma promoção de Black Friday, ele já entendeu diferente. que, aí já não é uma coisa fria, já é um contato, já é alguma coisa que pelo menos a pessoa teve que pensar em mim para poder me ligar. É isso não é mesmo. um e-mail ou uma mensagem fria, né? E isso não é novo, como você falou. Só que se perdeu em algum momento, pelo menos as técnicas que existiam que eram eficientes. Foi automatizando, não é? Tudo, não, o relacionamento foi ficando frio. Foi ficando muito frio, até o ponto que você viu que, alguém tem que falar que o relacionamento tem que voltar a ser quente. Nossa, por que alguém tem que falar uma coisa que deveria ser tão óbvia? Exato. Mas, como a gente sabe, o óbvio precisa ser dito, não é? Então, estamos aqui reforçando essa comunicação o tempo inteiro. E, gente, olha só, a gente está falando de supermercado, mas é muito importante que vocês olhem todas essas estratégias que o Bruno foi colocando, os comentários que ele trouxe para o seu negócio, porque não muda. Não muda. Talvez, Bruno, e me corrija se eu estiver errada, no supermercado você tem que fazer as mudanças de produtos mais rapidamente, até que a pessoa vai 3 vezes por semana. Agora, se é uma loja, ela a velocidade muda. A velocidade é outra, não é? Sim. Não existe, na minha opinião, embora eu já tenha sido empresário de outros ramos, não existe nenhum ramo que seja tão dinâmico quanto o supermercado. Então a gente pode dizer que se a gente testou no supermercado e funcionou, dá para aplicar nas outras áreas. Óbvio que tem que se adaptar. Sim. Dá para fazer na farmácia, dá para fazer no açougue, dá para fazer na padaria, dá para fazer na loja de calçados, na loja de roupa. Eu já falei, eu tive loja de roupas, eu já tive loja de chocolate. Dá para aplicar. Você consegue aplicar
desde que você faça a adaptação correta. Uhum. Então, se funcionou no supermercado, é porque o negócio é bom. Porque senão a gente não estaria fazendo e pelo contrário, os resultados não viriam, né? Com E certeza. cada vez menos teria menos clientes e não mais clientes. Ou seja, você deixaria essa dica para as pessoas? Vai para uma cidade grande, por exemplo, visite um supermercado. Você é empresário, vai visitar um supermercado, vai ver as novidades, como que eles expõem os produtos. E aí, Bruno, eu vou te falar que isso é uma briga com a família, porque quem trabalha com supermercado pode estar em qualquer lugar do mundo, viajando pelo Brasil, viajando pela Europa, pelos Estados Unidos, não pode ver um supermercado que vai querer entrar para ver como funciona. Mesmo que seja uma coisa rápida. Uhum. Porque a gente sabe que tem muitos insights legais. Sim. Então tem muitas feiras que promovem isso, mas você indo de forma individual também consegue ver. Uhum. Porque são muitas coisas que você pode tirar de lição, não só no supermercado, né? No varejo em geral. Sim. O varejo brasileiro é muito rico, o povo é muito criativo. E tem muitas coisas que você, às vezes, entrando numa loja de algum lugar que seja diferente do que você está acostumado, você consiga trazer boas ideias para implementar no seu dia a dia. Com certeza. E até, né, isso é uma coisa que eu também falo muito, fazer o benchmarking não só naquela empresa que é o seu concorrente direto. Vá conhecer outros lugares, vá ter novas ideias. Isso é benchmarking, gente. Benchmarking em outros segmentos, isso é rico demais. Eu sou muito a favor do benchmarking, inclusive o benchmarking interno. Uhum. Porque, vamos voltar para o supermercado. Você às vezes tem uma rede com 20 lojas. Certo. Por que quando você olha os indicadores das 20 lojas, eles tendem a ser diferentes? E por que você não vai em cada uma dessas 20 lojas e pegar o que cada um faz de melhor em cada um desses indicadores Perfeito. E não replica para as outras? Uhum. Uma das coisas que a gente costuma fazer é isso. Né? Às vezes a solução está dentro de casa e a gente não enxerga. Vê. Mas se não estiver dentro de casa, por que eu não posso ir numa feira diferente? Por que eu não posso ir em São Paulo ver uma loja que tenha um perfil diferente? Por que eu não posso ir ao Rio de Janeiro ver uma loja que tenha perfil diferente? Não é para eu fazer igual. É para ver o que eles estão fazendo e tentar trazer o melhor para eu fazer o melhor possível nas condições que eu tiver. Perfeito. Então isso a gente dá muito valor a esse tipo de coisa. Uhum. Eu sou um cara que eu gosto muito de feiras, seja no Brasil, fora. Eu gosto muito por quê? Porque às vezes eu vejo coisas que eu nunca nem tinha pensado em fazer. Sim. E alguém pensou naquilo e eu falo, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Né? E se eu não tivesse ido, eu ia ficar sabendo que alguém já estava fazendo aquilo? Pois é. Não ia. Mas isso mostra o quanto que você gosta de inovação, o quanto que Sim. você gosta de trazer coisas novas para os seus clientes. Exatamente. Porque é isso também que faz a gente permanecer no mercado, não é? Esse é um diferencial. Exatamente. Falei assim, oferecer sempre a mesma coisa... Bruno, minha aula nunca uma é igual à outra. Sempre tem alguma coisa diferente. Por quê? Porque tudo muda. Eu mudei. A pessoa que eu era ontem, eu não sou hoje. A informação que eu aprendi ontem, eu vou aplicar hoje. Então, a gente tem que fazer essa mudança, não é isso? Eu tenho até... Eu estudo muito ainda, né? Eu tenho até um professor que ele é muito famoso. E uma das coisas que ele fala é o seguinte. Você pode assistir 10 vezes a minha aula sobre esse tema. Porque cada uma delas eu vou contar o mesmo caso... abordando de forma diferente. Exato. Então você vai saber o início, vai saber o fim da história, mas a forma que eu abordo aquilo é diferente em cada uma das vezes que eu dou essa aula. É isso. E é isso que a gente tem que buscar, né? É. A gente não tem que ficar preso sempre à mesma coisa, a gente não tem que estar engessado no enredo. A gente tem que buscar entender qual é o melhor caminho que eu tenho que ir em determinados momentos para poder ter o resultado melhor. É isso e mesmo. Buscar essas soluções. Com certeza. Bruno, recado final. Olha só, falei, o tempo passa aqui. A gente tem roteiro, a gente monta tudo, mas você viu que... Tinha roteiro? Pois é. Aí a gente se perde. Por quê? Porque assim que é dinâmico, é gostoso, não é? Eu gosto assim. É muito legal. Mas a gente precisa ter um norte. Eu gosto de montar para que a gente não se perca. Ótimo. Fala para mim, o que o empresário tem que prestar atenção para esse ano de 2026 que está chegando e o que ele pode já fazer diferente nesse finalzinho de ano para melhorar os resultados dele? Eu vou começar pela primeira. Tá bom. Em 2026, não só o varejo, mas o Brasil inteiro vai ter um grande desafio. A mudança da forma de contabilizar os impostos. Sim. Isso é um desafio que os meus clientes já estão até ficando carecas já. Nem chegou a hora...
mas já está todo mundo buscando soluções, já está todo mundo conversando com sistemas de retaguarda, com empresas de contabilidade. Não é a minha área, não é a minha especialidade, mas vira e mexe eu preciso ajudar alguém a esclarecer alguma coisa. E isso realmente, se você não fizer bem feito a questão dos impostos, não vai adiantar comprar bem, porque você tende a perder dinheiro. Sim. A mudança de imposto, principalmente dessa forma tão drástica, se você não tiver uma coisa bem estudada, bem simulada, tem gente que não simula, só aplica direto no sistema e depois vai ver perder o dinheiro. Se você não fizer bem feito, com bastante atenção, a tendência é perder dinheiro agora em 2026. Certo. Tem que ter muita atenção em relação a isso. E o que o pessoal já está fazendo? Já tem gente que já está mudando o sistema, tem gente que já está contratando escritórios de contabilidade em paralelo para resolver isso, porque não vai deixar virar o sistema para fazer, você tem que fazer antes. Tem que se planejar. Então são coisas que muitas empresas agora que já estão preocupadas com isso, já estão tomando esse caminho. E em relação a fora imposto, eu não deveria nem falar do Natal, porque para os meus clientes o Natal começou em agosto. O planejamento do Natal, a gente agora só precisa aplicar mesmo, né? A questão agora é só os produtos chegarem, fazer a exposição correta, a precificação correta, e aplicar as estratégias. Mas a gente não pode perder uma oportunidade como essa. Vem agora a Black Friday e o Natal, e são 2 épocas sazonais que a gente precisa rentabilizar os nossos negócios. Tem gente que faz o contrário, chega no Natal, baixa preço de tudo. Aí vendeu um absurdo. Quando vai ver, não sobrou nada. Faltou estratégia, faltou técnica, faltou tudo. Então, a gente tem que ser agressivo naquilo que forma a imagem, mas a gente tem que ser tático e estratégico naquilo que rentabiliza o negócio. Então, eu tenho que ter as minhas categorias, os meus produtos que eu vou usar para ser, né, formar a minha imagem de ser barato, e eu vou ter os meus produtos e as minhas categorias que eu vou ter que rentabilizar o meu negócio. E é importantíssimo que todos estejam atentos a isso agora, porque é uma época que você tem uma alta demanda e você tem uma alta oportunidade também de rentabilizar. Perfeito, ótimo. E aí, empresário, pegou bastante coisa? Pegou a visão aqui de tudo que você precisa fazer agora para esse finalzinho, essa reta final e entrar 2026 com a casa em ordem, alinhada para ter melhores resultados? Bora lá, bora fazer acontecer. Bruno, gratidão. Gratidão mesmo, foi um bate-papo delicioso. Eu adorei. Você vai voltar, hein? Vou só me convidar. Organiza a agenda aí, porque ó, o homem é compromissado, viu, gente? Para conseguir um tempinho aqui, Samia, vamos dar um jeito ali, vamos lá. Pensa, meus convidados estão agendados, ó, já o mês de novembro inteirinho já está agendado, já a primeira semana de dezembro também já estou começando aí atrás, porque senão, filho... É muita correria nessa pessoal época. É concorrida, eu gosto de gente concorrida aqui comigo, penso que... E agradeço muito você ter cedido um pouco do seu tempo aí para estar aqui com a gente, passando tanto conhecimento. Eu que agradeço, gratidão enorme pelo convite. Vou deixar mais um recadinho para quem estiver ouvindo, independente de qual seja o segmento. Bora. Trabalhe com base, método e ação. Base, é um mantra. Método e ação. BMA, lembra das 3 letrinhas. Por quê? Isso aí. É a base com a qualidade da informação correta para você ter a melhor tomada de decisão. Perfeito. O método, que é para você saber como fazer, e a ação para ter disciplina e executar o que precisa ser executado. Gratidão pelo seu convite, Samia. Gratidão. Gente, um grande beijo e te encontro na próxima.